Um dia tem 24 horas. Se você parar para pensar, as pessoas dormem em média de 7 a 8 horas por dia. Isso quer dizer que 1/3 do seu dia você passa sobre uma cama. E é muito provável que a dor que você esteja sentindo na sua coluna possa ter alguma relação com o seu sono. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E aí, vamos lá? Bom, é relativamente comum o paciente que sente dor na coluna, ele apresentar algum tipo de alteração no sono. Essa alteração ela pode ser tanto uma causa como consequência. Às vezes o paciente ele sente dor e isso acaba prejudicando a qualidade do sono, ou também o contrário, o paciente ele tem um sono de baixa qualidade e isso acaba causando a dor. E nesse segundo exemplo, nessa segunda situação, onde o sono ruim acaba causando a dor, a gente vai destrinchar um pouco mais sobre isso da seguinte forma. A gente pode ter uma relação de um sono de má qualidade causando dor de forma indireta ou de forma direta. Quando eu falo de forma indireta, é quando o sono de baixa qualidade ele acaba alterando o organismo do paciente e essas alterações do organismo vão repercutir em dor. Já quando eu falo na forma direta, é quando a gente fala da forma que o paciente dorme, os instrumentos que o paciente utiliza para dormir, como por exemplo o travesseiro ou o colchão, acabam diretamente interferindo nas dores da coluna. Então, essa é a forma que a gente tem de raciocinar, mas vamos falar primeiro sobre a forma indireta, naquele sono de baixa qualidade. Um paciente que tem um sono de baixa qualidade pode ser ou porque esse paciente está dormindo por tempo insuficiente, ou ele até mesmo dorme por uma quantidade de tempo boa, de 7 a 8 horas, mas ele tem um sono não restaurador. É aquele sono que o paciente não aprofunda adequadamente e acorda indisposto, acorda cansaço, não tem a sensação de que está revigorado. Nessas duas situações, o organismo do paciente acaba sofrendo algumas alterações químicas que podem repercutir em um organismo mais inflamado e, consequentemente, um organismo mais vulnerável a sentir dor, principalmente dores crônicas. Então, toda vez que você tem um paciente que está sentindo dor na coluna, na cervical, na coluna lombar, a gente precisa fazer uma investigação de como está o sono desse paciente, porque pode sim estar prejudicando a qualidade do sono desse paciente. E, às vezes, hábitos simples, como a questão da higiene do sono, são suficientes para melhorar a qualidade do sono desse paciente e trazer alívio das dores. Isso pode acontecer em até 80% dos casos. Hábitos como ter hora certa para acordar, hora certa para dormir, fazer atividades mais estimulantes durante a manhã, como por exemplo, acordou, vai fazer atividade física, vai trabalhar com mais energia, vai fazer atividades que vão demandar mais do cérebro e gradativamente ao longo do dia vai reduzindo a intensidade dessas atividades para que o organismo vá percebendo que está anoitecendo, que o organismo precisa descansar. Só em mudar esses hábitos, e dar essa lógica para o seu ciclo circadiano, para o seu ciclo do sono, o organismo ele já começa a dormir melhor. Quando chega à noite é importante você fazer o inverso, né? Ficar mais restrito, fazer poucas atividades, não fazer nada que vai te estimular muito, reduzir gradativamente a luminosidade de sua casa, colocar luzes mais amarelas, aquelas luzes mais quentes, né? Que são aquelas luzes de 3000 kelvins. E isso vai fazer com que gradativamente o seu organismo vai percebendo que está chegando à noite. E quando for ali 1 a 2 horas antes de dormir, você evita fazer refeições pesadas, evita se hidratar muito para não dar vontade de ir ao banheiro durante o sono, evita a utilização de telas, celulares e televisão. O organismo vai percebendo que está na hora de dormir e aí você vai ter um sono de qualidade. Dessa forma a gente consegue resolver boa parte das dores de coluna. Em alguns casos, é óbvio, é necessário a gente tratar de fato a insônia desse paciente com medicamento para que a gente tenha uma melhora nas dores da coluna. Tem alguns estudos bem interessantes mostrando que pacientes que sentiram dor na coluna, apenas fazendo a suplementação de melatonina conseguiram ter melhora das dores. Ou seja, uma vez que eu melhoro a qualidade do sono desse paciente, consequentemente eu melhoro as dores também dele. Então isso é uma relação muito direta. E uma outra forma da gente ter um sono prejudicando o paciente e causando dores na coluna é a relação direta, né? Quando a gente fala aqui de um sono onde o paciente está dormindo num colchão inadequado, num travesseiro inadequado ou numa posição inadequada. E isso acaba repercutindo ali em dores na coluna. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre posição. E aí, aqui no Nordeste, é relativamente comum as pessoas gostarem de dormir, por exemplo, em rede.
E infelizmente, apesar de ser uma questão cultural, a rede coloca a coluna do paciente numa posição arqueada e isso pode acabar repercutindo em dores na coluna desse paciente. Apesar de ser relativamente comum, às vezes o paciente falar que se sente bem dormindo na rede, que melhora as dores, mas isso tem muito mais uma questão de hábito do que uma questão mesmo fisiológica. Então a rede ela acaba sendo um pouco prejudicial para a coluna desse paciente. Outra coisa extremamente importante é a gente falar sobre colchão. Existe um mito que fala que o colchão bom para a coluna é aquele colchão duro, né? Aquele colchão rígido. E na realidade a gente sabe que o colchão rígido ele pode até piorar as dores na coluna do paciente, uma vez que ele não traz o conforto adequado. E o colchão ideal para a coluna é aquele colchão que tem uma densidade intermediária. Não é aquele colchão muito maleável, porque isso não ajusta a coluna e o colchão acaba se ajustando à coluna do paciente, isso pode acabar sendo prejudicial, mas também não é aquele colchão tão rígido. Então o mais interessante quando você for comprar um colchão é buscar um colchão de densidade intermediária e isso vai ser orientado pelo vendedor da loja conforme o seu peso, conforme a quantidade de pessoas que vão dormir nesse colchão, o diâmetro do colchão, e aí vai ser calculada a densidade específica para você. E aí você vai buscar uma densidade intermediária, às vezes tendendo a ser um pouquinho mais rígido, mas não densidades altas que são extremamente rígidas. Quanto ao material do colchão, hoje a gente divide colchões de espuma e colchões de molas ensacadas. Na literatura a gente vê que é muito parecido a qualidade dos dois, mas o colchão de espuma acaba sendo um pouquinho melhor para quem sente dor na coluna do que os colchões de mola ensacada. Outro ponto importante, principalmente quando a gente fala de dores na coluna cervical, são os travesseiros. E aí a gente vê que existe uma relação direta mesmo, né, do travesseiro com o paciente acordar com torcicolo, com dor na cervical, que a gente chama de cervicalgia. Bom, existem 4 materiais básicos para travesseiros. A gente tem os travesseiros de espuma, a gente tem os travesseiros de espuma viscoelástica de poliuretano, temos os travesseiros de pena de ganso e os travesseiros de látex. A literatura mostra pra gente que os travesseiros que estão menos relacionados com dores na coluna são os travesseiros de poliuretano, que é aquele travesseiro com a tecnologia da NASA, e o travesseiro, principalmente o travesseiro de látex. Então o travesseiro de látex é o que mostra-se melhor para tratar e prevenir dores na coluna cervical. E o pior de todos, aquele travesseiro que está mais relacionado a dores na coluna cervical, é o travesseiro de pena ou de pluma de ganso. Esse deve ser evitado o máximo possível porque realmente prejudica o paciente, podendo causar dores, apesar dele parecer ser extremamente confortável. A gente também precisa falar sobre a altura do travesseiro. O paciente, quando deita com o travesseiro, ele não pode ficar com muitos travesseiros a ponto de ficar com o pescoço extremamente fletido. Ele tem que ficar com o pescoço numa posição relativamente neutra, seja deitado barriga para cima, que a gente chama de posição dorsal, decúbito dorsal, ou seja, o paciente deitado de lado. Então a cabeça tem que estar numa posição neutra. Se o paciente deita de lado e o pescoço fica muito lateralizado, muito fletido, pode acabar causando dores. E é importante você se atentar com a altura do travesseiro. Em média, a indústria já produz travesseiros ali de 8 a 13 centímetros de altura, que para a maioria das pessoas é um travesseiro que vai se adequar muito bem. E aí você precisa ficar atento só quem gosta de dormir de lado, porque às vezes quando você dorme de lado, o travesseiro de 8 centímetros, ele acaba sendo baixo e você pode dormir com o pescoço muito fletido para baixo, né, em direção à cama. E talvez você colocar 2 travesseiros, cuidado para não ficar fletido para o outro lado, né, contralateral, mas você colocar 2 travesseiros pode ser uma estratégia interessante, mas é importante você perceber isso. E aí a minha sugestão é que quando você for comprar um travesseiro, você vá na loja, experimente, veja se você se sente bem, veja se a altura é adequada para você, né? Então isso tudo precisa ser muito bem individualizado. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Falar aqui que existe sim uma íntima relação sobre o sono com as dores na coluna, isso precisa ser dado atenção, isso é um pilar extremamente importante, a gente não pode deixar isso de lado quando a gente está tratando um paciente, e eu espero que essas informações tenham sido extremamente valiosas para você que acompanha o nosso canal, para você que sente dor, para que dessa forma você consiga melhorar as suas dores, ter um sono de mais qualidade e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Muito obrigado pela atenção de vocês.